Glória a Deus. Deus é bom. Bem, como eu falei, eu tenho uma mensagem rápida. Vou tentar ser objetivo. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa de um texto extremamente conhecido. A determinação hoje, que é o tema, se encha de Deus. Você está vendo o que está acontecendo no nosso país. O que será da igreja se a igreja estiver vazia de Deus? Eu já acho que nós estamos até passando por tudo isso também por culpa da igreja. A igreja tinha que se manter de pé, pé firme, resistir ao diabo. E a palavra de Deus diz que se resistirmos, ele fugirá, de nós. Então a igreja agora precisa se movimentar. Como eu tenho orado diariamente, você também, para que haja um grande avivamento da igreja de Deus. Mas como? Se estivermos vazios. E há um prejuízo muito grande. Eu peguei uma frase, Eu gosto muito de frase. Eu peguei uma frase do evangelista Daniel Colenda, que diz assim, Deus precisou de apenas um dia para tirar Israel do Egito, mas precisou de 40 anos para tirar o Egito de Israel. Vamos orar? Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque é um privilégio ainda podermos ler a tua palavra, estar na tua igreja, e não sabemos até quando. Então que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Vê se você entendeu esta frase de Colenda. Então Deus, num dia, tirou o povo de Israel. Mas para tirar Israel do povo, precisou de 40 anos. Ou seja, a gente levanta a mão, aceita Jesus, passa pelas águas, tudo direitinho. Os pentecostais são batizados no Espírito Santo, e vamos caminhando. Mas para tirar o mundo de dentro dessas pessoas, demora muitos anos. Então, o evangelista, através do Espírito Santo, ele consegue retirar a pessoa do mundo. Mas para retirar o mundo de dentro da pessoa, é complicado. É isso que Daniel Colenda explica para a gente. E eu estava meditando nessa frase e pedi a Deus uma palavra, Aí Deus pegou alguém bem, que estava bem vazio, e mostrou para mim. Aí eu falei para Deus assim, Deus, mas eu acho que eu já preguei tantas vezes sobre esse texto, eu vou me tornar repetitivo? Não sei. Então vamos ler Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Desculpa aí que o resfriado demora um dia para entrar, mas para sair
Não é fácil, não. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Está vendo? Se levantou para fugir da presença do Senhor e não foi para Nínive, foi para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles até para Tarsis. Para longe, olha só, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Vê que a sorte até Deus controla, né? Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor. Imagine se não temesse. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Versículo 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Interessante, né? Você vê que ele chegou no navio e já saiu contando. Versículo 11. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor
ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vemos muito interessante esse texto, que a gente conhece, que as crianças vibram lá na escolinha, né? Porque o peixe engoliu um homem. As crianças gostam dessa história. Eu peguei uma fala do nosso colega de ministério, Elias dos Reis, e achei muito interessante, quando Elias diz que sem a presença de Deus, nós só temos prejuízo. E eu concordo plenamente com ele, baseado nessa história. Então você vê que depois da tentativa de Jonas de fugir da missão que Deus lhe havia designado, aí começaram a acontecer as coisas. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, né? Sempre procurei cumprir a missão que Deus colocou para mim. Eu entendia, né? Tanto que quando nasceu Vasconcelos, eu lembro que pastor Flávio passava lá na Light, lá na Marechal Floriano, às 5 horas, às quartas-feiras. Eu entrava na carona, né? E vinha de carona com ele e Terezinha, batendo papo, aquela coisa toda. Estava começando a igreja em Vasconcelos. Tínhamos um grupo imenso de 8 pessoas. E aí, a gente vinha conversando e ele falava assim: você está disposto a dirigir essa igreja? Eu falei: não, você que é o dirigente. Ele: não, eu sou pastor da Lagoa. Você é o cara que foi separado por Deus para estar em Vasconcelos. Eu falei: é? Então vamos lá. E fui caminhando, gente. Estou até hoje, 29 anos. Tive um montão de, né? Maremoto, terremotos espirituais, e Deus sempre me sustentou. E eu coloquei no meu coração que eu tinha que cumprir a missão, independente do que acontecesse. E eu só pedi a Deus força. Senhor, me dá força para eu não te decepcionar, porque eu não queria decepcionar Deus. E aí eu pego aqui o nosso amigo Jonas, fugindo da missão que Deus lhe havia designado. Gente, normalmente quem foge da missão não se dá bem. Esse sempre foi o meu medo. Quanta adversidade Jonas passou. Precisou Deus mexer com o tempo. Hoje foi pelo menos lá, em Seropédica, foi uma chuva violenta, não sei aqui. Lá choveu muito. Era umas 4 e poucas da tarde. Muito mesmo. De encher, né, a água transbordar pela telha. Incrível. Ter goteira onde nunca teve goteira. Lá no alojamento, lá no galpão. Eu falei: meu Deus do céu. Ele vai encher isso tudo aqui. Mas eu não, né? Eu me assusto, naturalmente. Mas o que eu faço? Eu vou a Deus. Não tem para quem ir. Eu dobrei meu joelho
lá no meu escritório. E orei a Deus, falei, Deus, ameniza essa chuva. Ainda falei assim para ele, ó, com toda sinceridade. Falei assim, o Senhor sempre me ouve. Aí levantei, fui lá, ver a Carla como que estava, se já estava boiando, né, no quarto dela, mas lá, graças a Deus, não teve água. Né? Aí fui lá, falei, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Poxa. Aí ela, caramba, mas que chuva é essa? Eu falei, não, já orei e vai passar. Gente, não deu 5 minutos, a chuva parou. Sabe por quê? Porque eu orei. Ué, eu tenho que acreditar nisso. Ué, Deus não me decepcionou. A chuva parou, aí eu fui lá ver o estrago, né? Não estragou nada. É bom morar na roça por isso, né? Se é aqui, Deus me livre, né? Leva tudo, lá nada. Leva gato, leva perereca, sapo, rã, né? As galinhas estavam quase morrendo afogadas. Tive que abrir o galinheiro, olha só. Falei, minha filha, olha, se cuida. Corre, né? Porque tá bravo. Né? E elas correram mesmo. Saíram, foram lá para debaixo da árvore, ficaram lá. Estão vivas e colocando ovos. Né? Então você vê, uma grande adversidade, uma tempestade se levantou no mar, fazendo com que os marinheiros tivessem de lançar as águas, né, escraseado, né, para dizer que eles lançaram tudo, jogaram fora. E eu estava, né, observando que quando eles jogam as mercadorias, tiveram um enorme prejuízo. E aí eu fui ver o que é um galpão de um navio. Galpão de casa, né? A gente conhece. E de um navio, que eu nunca entrei no navio para ver galpão. Só marinheiro mesmo. Né? Gente, eu fiquei abismado o que é um galpão de navio. Tem até uns navios, né, que leva grão e enche o galpão com aquilo, outros com container. É uma coisa muito grande. E tinha um cara escondido no galpão. Talvez no galpão Deus não o encontrasse. Talvez. E aí eu fiquei assim abismado, né? Aí o que acontece? Tiveram um prejuízo tremendo, jogaram tudo fora, para o navio ficar mais leve, e não adiantou. A fúria do mar continuava. E o navio quase afundando, quase quebrando. Você vê a violência. Então os marinheiros entenderam que se tratava de algo divino, extraordinário. Por quê? Porque no versículo 10 diz que Jonas já tinha falado para eles. Tipo assim, aquela pessoa que é desviada do evangelho. E ela fala assim, não, eu sou desviada. Né? Por quê? Eu saí porque briguei com o pastor, briguei lá com o pessoal da introdução, briguei com os músicos, briguei com fulano, com Beltrano. Gente, olha, eles ficaram com o pé atrás. Falou, rapaz, esse cara aí é meio complicado, hein? Está aqui, escondido, tinha que ir para outro lugar e veio para cá. Olha só que situação, gente. Esse homem causou dentro do navio. Ainda bem que os marinheiros entenderam o que estava acontecendo. Ainda bem. Porque foram na pessoa certa.
Saíram procurando o culpado e acharam. Quem? O homem temente ao Senhor. Parece brincadeira, né? Quando ele se identifica, ele diz que é um homem temente a Deus. E agora, os caras vão lá, os marinheiros vão lá, já entendendo que era uma coisa de Deus. Por quê? Nada ali aliviava o navio. Jogou tudo fora e não adiantou. O navio estava leve. O texto bíblico diz: então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Porque eles sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor. Não sei, né, como que funciona isso. A gente fugir da presença do Senhor. A gente se esvaziar. Eu lembro que Jesus precisou, vê se você acompanha o raciocínio, esvaziar-se de sua glória para estar em nosso meio como homem, para passar por tudo que tinha que passar, até chegar à cruz. Então ele esvaziou-se da sua glória. E muitos de nós esvazia-se da presença de Deus. Então a opção daqueles marinheiros foi a de lançar Jonas ao mar. Porém Deus, vê como Deus é misericordioso, gente. Diz o texto, depois da nossa leitura, que Deus preparou um grande peixe. E as crianças acham que é a baleia, né? Aquela coisa toda. Que engoliu Jonas e o vomitou na praia. Né? Depois de todo esse sofrimento, depois de todos esses prejuízos, Jonas se levanta e resolve obedecer ao Senhor e vai a Nínive pregar. Olha só. Estava tudo certinho. Deus mandou ele ir para Nínive. Foi lá, comprou uma passagem, foi para Tarsis. Olha como a gente se comporta. Esse exemplo de Jonas é narrado para nós, para a gente entender. Entender que nós devemos a cada dia nos encher de Deus. É o tema dessa noite. Eu botei aí no grupo, não foi? Nicodemos, falando lá do que afasta as pessoas de Deus. Gente, depois você olha lá. Eu acho que eu botei, não botei? Vocês viram? Nicodemos, não, pastor, presbítero. Se eu não botei, depois eu boto. Aí ele diz: como se esvaziar de Deus? Pegar o gancho dele. Hoje, WhatsApp, né? E é a febre do momento. A gente vai e recebe alguma coisa indecente no WhatsApp. Não dá para filtrar isso? Dá para controlar? Indecente ou imoral? Sei. E a gente começa a compartilhar. Poxa.
Está errado, né? A gente é crente. Começa a ir para Tarsis. Começa a sair de Nínive. Jonas não foi diferente. Né? Viu tudo aquilo acontecer. E aí? Não fez nada para mudar. Devia se levantar lá do porão. Estava dormindo. E falar, gente, olha só, vamos resolver isso aqui agora. Né? Eu vou pedir perdão a Deus. Não dá para pegar outro navio, né? Tinha que pegar um peixe. Mas não, gente. A pessoa, quando ela se esvazia de Deus, ela não tem mais reação. Não tem mais como ela querer fazer. Talvez seja até tarde demais. Por quê? A gente espera chegar a esse ponto que chegou o Jonas e todo o navio para poder mudar. Quem está errado, sabe que está errado. Amém? Sabe que está errado. A gente conhece a palavra de Deus, a gente tem sensibilidade, o que é certo, o que é errado. A gente vai na casa de alguém e pega um dinheiro lá. Isso é certo? Não, é errado. Então Deus já colocou esse sentimento dentro de nós, independente de religião. O que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas a gente espera o navio estar afundando. E eu falei que, provavelmente, seria repetitivo. Não é a mensagem que eu já tenha pregado, não. É o tema que força a repetição. O que se deduz dentro desse texto, gente? Se deduz que uma pessoa errada dentro de um grupo, o grupo todo sofre. Não dá para fugir disso. Uma pessoa errada dentro de uma equipe, a equipe toda sofre. Uma pessoa errada dentro de um navio, o navio todo sofre. Uma pessoa errada dentro de uma família, a família toda sofre. Às vezes a gente não sofre diretamente, mas sofre um filho. E a gente não consegue entender por que o filho está sofrendo. Consequência, às vezes, dos nossos erros. É difícil perceber isso. Eu olho um cara aqui, né? Um evangelista, dentro de um navio, conseguiu ferir todo mundo, dar prejuízo a todo mundo, ia morrer todo mundo por causa de um. É isso que eu vejo nesse texto, eu não vejo outra coisa. Se eu tiver uma vida pregressa, uma vida errada, minha família vai sofrer consequências. Pode não sofrer hoje, mas vai sofrer amanhã. Pelo meu erro, pelo que eu plantei. Eu não vejo outra coisa aqui. E a gente poderia sofrer muito menos se a gente decidisse ir para Tarsis.
fosse sincero e falar, não, eu estou indo para Tarso porque está bravo, eu estou mesmo, não quero saber de nada. Aí vai esperar as coisas ruins acontecerem. Aí vem doença, vem perda de emprego, vem perda de não sei o quê, começa a perder. Aí vai falar, puxa vida, será que é por causa de mim? Lê Jonas, uai. Você consegue entender esse livro? Não sei se você consegue entender como eu entendo. Por isso que eu falei que fico repetitivo, por quê? Só vejo isso. O pessoal começa a lançar tudo dentro do mar, perdendo tudo, perdendo o conforto da sua casa, perdendo recursos, gastando muito dinheiro, com doença, com não sei o quê, com isso, com aquilo. Mas não percebe que está vazio de Deus. Gente, não vai dar mais tempo. Por isso que eu trouxe essa mensagem de, olha, não vai dar mais tempo de se consertar. O anticristo está se levantando, a gente vai ter que aguentar isso. Tudo está movendo, está indo para lá. A gente está vendo aí no Brasil. Brasil, top de linha, um país rico de tudo. E agora? E a gente? E o povo de Deus? Ao invés de ir para Nínive, está indo para Tarsis. Então nós precisamos atentar para isso. A igreja de Jesus precisa estar atenta. Se eu estiver numa condição errada aqui, toda a igreja vai sofrer, logicamente. E isso não é só o pastor, não. Todos os responsáveis. Aí vai precisar Deus mandar um peixe. Por causa da infinita misericórdia. Então, olha só, tenha misericórdia da sua família. Tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia, né, de tudo que você está ligado. Não vamos deixar chegar a esse ponto do navio estar quebrando, afundando. Não. Como eu tenho falado, você percebe, não sei se você percebe, pelo amor de Deus, pega lá no YouTube as mensagens que eu tenho pregado para essa igreja. E às vezes eu questiono a Deus, eu falo, pô Deus, o pessoal só prega prosperidade, só prega isso, o amor, pega não sei. Eu só prego palavras difíceis, duras. Será que é porque a gente está precisando? E nem assim a gente desperta? Não melhora? Vai precisar ser lançado ao mar? Para que tanto prejuízo, gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Poxa, nós temos o caminho, a verdade e a vida em nossas mãos. E não sabemos administrar isso. Por que sofrer? A gente já sofre na presença, né? Então por que sofrer? Saindo da presença de Deus, se esvaziando,
E vamos fazer sofrer a nossa família, os nossos colegas de trabalho, fazer sofrer a nossa igreja. Aí depois de fazer muitos sofrer, aí é que se busca obedecer. E aí? E as pessoas que morreram? Que ficaram para trás? Como recuperar? Aí a gente busca obedecer. Por que não obedecer antes? Eu sou um cara privilegiado. Sou privilegiado. Me converti, li a Bíblia várias vezes e nunca questionei nada. Nada. Nunca entrou a dúvida, pô, será que Jó sofreu isso mesmo? Será que tinha um peixe assim mesmo para salvar Jonas? Nunca entrou a dúvida no meu coração com relação à palavra de Deus. Fiz seminário, nunca questionei. O que me ensinaram eu aprendi. Isso é um privilégio. Porque, olha, eu conheci tanta gente no meu ministério, passou por mim, e falava, pastor, será que é isso mesmo? É, cara. Ué, não está escrito? Olha a outra versão. De repente é a versão. Por que questionar as coisas de Deus, gente? Ah, mas será que não foi o homem que acrescentou? Ah, caramba. Então eu estou duvidando da palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Se aquele que cometer adultério, aí Paulo bota assim, ele acrescenta, aquele que olhar, já cobiçando, já adulterou. Ele acrescentou, e você vai acreditar nisso? Eu acredito. A Bíblia fala de cometer o adultério. Ele já, acrescentou. Não, aquele que olhar, com intenção. Como eu falei aqui domingo do avião. E aí? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E o que aconteceu nesse navio, gente? O cara estava sacrificando o pessoal, os marinheiros, a tripulação, os mantimentos que tinha reservado para se alimentar, as roupas, as malas. Se ele obedecesse, não tinha problema. Se ele tivesse no navio para Nínive, não tinha esse problema. Mas não, esperou criar esse problema. Acontecer isso tudo de ruim, quando ele devia saber que lá no Antigo Testamento diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí eu fico imaginando, qual é a nossa passagem nesse mundo? Nós precisamos estar atentos. Eu repito, não vai dar tempo, gente. A gente precisa se consertar, a gente precisa estar na presença, a gente precisa cultuar a Deus, a gente precisa participar dos cultos, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar jejuando. Nós temos jejuado, nós temos orado, nós temos clamado a Deus por esse país. E você olha, parece que não adiantou nada. Essa é a grande realidade. Parece que não adiantou nada. Mas olha só, adiantou sim. Algo bom vai acontecer.
O nosso Deus é fiel, gente. Ele é fiel. Então vamos aproveitar esse pouco tempo que tem aí. Vamos nos manter na presença de Deus. Vamos nos encher. Como se encher? Poxa, a fórmula é fácil. Eu falo dessa fórmula há 20 anos. Puxa vida, 29 anos. Como se encher? Se esvaziando das coisas do mundo. Pronto. Senão não vai ter espaço de se encher. Mas se esvaziando das coisas do mundo, você chega lá. Vai ter muito espaço. Lembra, Deus levou um dia para tirar o pessoal do Egito. Mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do pessoal. A gente precisa expulsar o mundo que está dentro de nós. Mas hoje está acontecendo, que é complicado, o mundo parece que está entrando na igreja. E aí? O modismo, as novidades, os vários tipos de evangelho, você vê aí agora, gente, eu fico doido. Tem vários tipos de evangelho agora. Eu conheci, na minha época, o evangelho de Jesus. Agora tem um montão de evangelho. Então, olha só, sem a presença de Deus, nós só vamos ter prejuízo. Não tem jeito. E às vezes, eu vou repetir, o duro é quando a gente vê o prejuízo nas pessoas que nós amamos. Lamentavelmente. Mas eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela exortação, pela chamada, mas nós precisamos. Com certeza, Senhor, a tua igreja precisa disso. Então nos ajuda, Senhor. Sustenta a nossa caminhada. Anima o nosso coração, que possamos nos encher do Senhor. E nos esvaziar do mundo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Diácono Wagner, vem orar aqui por esses pedidos, por favor. E a luta continua. Amém, queridos, boa noite. Você que crê que suas mãos foram feitas para abençoar, levante suas mãos para cá. Creia na oração da fé. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa noite na tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença santa em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque, Deus, a tua palavra diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama, Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, essa palavra de despertamento, Senhor Deus, que nós precisamos mais estar na tua presença, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, Senhor, com essa fé, ó Pai, eu coloco diante de ti, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor Deus. As pessoas, não simples papéis, Senhor Deus, mas as pessoas, Senhor Deus, que aqui escreveram, ó Pai, tiveram fé, confiando em ti, Senhor, que pode trazer, Senhor Deus, uma novidade para as suas vidas, Senhor. Deus, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, Senhor Deus, e peço a ti nesse momento que o Senhor transforme, Senhor Deus, essas vidas, que o Senhor restaure, Senhor Deus, que o Senhor venha curar, Deus, venha libertar, Senhor, venha abrir portas de empregos, ó Deus, porque nós cremos na autoridade do nome de Jesus, Senhor, e a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Estamos aqui clamando a ti, ó Pai,
pela transformação dessas vidas, ó Pai, porque nós queremos ver, Senhor Deus, as pessoas dando testemunho nesse lugar das maravilhas que o Senhor irá fazer e já está fazendo, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela sua provisão. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de ainda poder te adorar, Senhor, junto com os irmãos, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que nós possamos encontrar os nossos lares com a Tua paz, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de toda a violência deste mundo, do homem sanguinário, Deus, de todo acidente, Deus, que possa atentar contra a nossa vida. E queremos, ó Deus, no próximo culto, estar aqui, Deus, te adorando e bendizendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Senhor, pela noite maravilhosa na Tua presença. Você que crê nisso, querido, diga um amém bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Não saia correndo. Dê um abraço no seu irmão, convide a estar com ele no próximo culto em nome de Jesus.